Esses dias eu estava vendo meu filho, né? Ele estava de frente ao espelho, ele estava brincando. Ele fazia alguns gestos, né, que refletiam no espelho e ele ria muito. E aquilo me trouxe à memória, né, para falar alguma coisa sobre realmente o que nós plantamos aqui, nós também colhemos, né? É o reflexo das nossas atitudes, né? Tudo que nós fazemos, ele vai refletir lá na frente, seja para o bem ou seja para o mal. Toda vez que você estuda, toda vez que você adquire conhecimento, toda vez que você expande, né, os seus conhecimentos, as portas, né, as coisas vão se abrindo para você. As portas de emprego, muitas das vezes coisas melhores tem, por quê? Porque você se preparou, você está apto a exercer certas funções. Na vida espiritual também é a mesma coisa. Quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você lê, quanto mais você quer saber as coisas concernentes ao reino de Deus, mais ele vai te revelando. Então, eu queria dizer para você que sim, todas as suas atitudes aqui, elas refletem lá na frente. E no âmbito profissional, financeiro, ele é a mesma coisa. Só que a gente tem que pautar alguns pontos, né, para que a gente possa alcançar e ganhar o melhor dessa terra. E um dos pontos é, muitas das vezes, você fazer aliança. Você fazer aliança com pessoas que têm o mesmo objetivo, com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Pessoas que querem chegar a algum lugar e vão te impulsionar a chegar também com elas. Porque alguns vão passar pela sua vida para também te travar. Então, cabe a você fazer aliança com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Outra é você traçar a direção daquilo que você quer para a sua vida. Você tem que traçar quais são os objetivos, o que você quer para a sua vida. Porque tem pessoas que não entendem e não conseguem até hoje saber o que quer para a vida delas. São pessoas que estão totalmente perdidas. E detalhe, até colocam pessoas também perdidas, porque às vezes você tem um sonho de conseguir algo, de fazer algo, e você conversa com pessoas que muitas das vezes vai chegar, não é que vai colocar areia, porque ela não sabe nem o que ela quer para ela vai saber o que ela quer para você. Então esse é um ponto a ser traçado. Você tem que saber aquilo que você quer para você. Você tem que traçar um caminho. Você tem que perseverar naquilo que você quer, porque as dificuldades, os obstáculos, eles vão vir. Senão o que acontece? Se você ficar estagnado, no primeiro obstáculo você parar, você vai desistir dos seus sonhos. Cabe a você entender se esse obstáculo ele vai te parar ou se ele vai te impulsionar a chegar mais à frente. A Bíblia ela traz um relato muito interessante sobre o rei Davi. Davi, rei de Israel, ele está apacentando ovelhas, né? E o seu pai Jessé, ele pede para que ele vá até aquele campo de batalha para trazer notícia dos seus irmãos. E ali ele vai levar, né, alguns alimentos, algumas coisas. Então quando chega lá ele se depara com aquilo que está acontecendo ali. Então ele tem uma visão do que está acontecendo. Entenda o que eu estou falando com a vida profissional. Ele faz um detalhamento do que está acontecendo, ele pergunta o que está acontecendo e as pessoas dizem, olha, é um gigante que está afrontando a gente, etc, etc, etc. Tá, e o que se ganha com isso? As pessoas falam que, olha, o rei, para quem enfrentar e quem ganhar essa batalha, o rei, ele vai dar muito dinheiro, o rei, ele vai dar a filha dele em casamento e ele vai isentar essa família de impostos. Então Davi ele chega, ele analisa o problema, ele vê o que aquilo pode dar de retorno para ele e aí sim ele se coloca para lutar com esse gigante, Golias. Né? A princípio não se entende porque Davi não tinha experiência, né? Então, mas Saul ele aceita que Davi vai enfrentar esse gigante. Então nós temos aqui uma pessoa que sabe o que quer, sabe a direção que vai tomar, sabe o que aquilo vai trazer de retorno para ele, sobre financeiro, e não só para ele, mas também para a sua família. E agora sim, ele se coloca para lutar os obstáculos que a vida nos oferece. Só que ele tem algo que eu vou deixar para vocês também. O rei Saul, ele tinha uma armadura, ele quer deixar essa armadura com Davi. Davi até tenta colocar, mas ele não consegue porque não é a mesma coisa. Saul tinha um biotipo, né? Davi tinha outro. O que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes o que é bom para mim não é bom para você. O que é bom para uma pessoa não vai ser bom para você. O que é bom para você não vai ser bom para outra pessoa. Não cabe a você querer tomar ou pegar o sonho de uma pessoa e traçar para você. Não vai dar certo. Por isso que a gente vê muitas pessoas frustradas, sabe por causa de quê? Ela traça um caminho, ela tem um objetivo, ela tem um sonho. Mas quando ela vê os obstáculos, a dificuldade que isso vai te proporcionar, aí o que ela fala? Ela para.
E o que ela vai fazer? Ela vai se meter em algo totalmente diferente naquilo que ela não tem queda para fazer. E muitas das vezes a gente vê isso acontecendo, né? Um péssimo serviço, pessoas que distratam a gente porque estão em um determinado lugar, que não tem queda, não tem o dom e não tem amor por aquilo que fazem. Então o que Davi faz? Ele fez toda essa análise, ele vai de frente ao gigante. Então ele passa no ribeirinho, ali ele pega algumas pedras que são polidas e ele vai enfrentar o gigante com aquilo que ele tem, que é uma funda, né? Que era uma espécie de material que ele tinha, né? Porque ele enfrentava urso, ele enfrentava leão. Então ali ele derruba o gigante. O que eu estou querendo te dizer? São as armas que você tem que usar e saber quando usar. Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você tem que fazer um planejamento de vida. As pessoas têm que planejar a vida para daqui a alguns anos, aonde você vai estar daqui a alguns anos. Eu tenho uma filha que ela, alguns anos atrás, ela foi fazer, né, se meteu no Enem, fez, passou, mas ela viu a dificuldade que era estar num lugar onde tinha pessoas que estavam mais preparadas do que ela, porque vieram de estudos, de colégios melhores do que ela. E ela veio para mim muitas das vezes reclamando, até chorosa. Eu falei, não, você vai conseguir. Primeiro que você já conseguiu, que é entrar. Você está dentro. Agora é você perseverar naquilo que você quer. E a gente tem que ser assim, a gente tem que perseverar naquilo que a gente quer. Porque a Bíblia diz, esforça que eu te ajudarei. Então você tem que se esforçar para que Deus te ajude e você tenha o melhor. Porque Deus jamais vai te dar algo que você não está capacitado a fazer ou a exercer. E aí você tem que tentar entender aonde você vai estar. Por exemplo, hoje, nesse ano que nós estamos agora, 2023, se você jogar 5 anos à frente, aonde você vai estar? Porque querendo ou não, esse ano vai chegar, 2027, 2028, 2029, vai chegar. Foi o que eu coloquei para minha filha na época. Olha, o ano é esse. Cabe a você saber aonde você vai estar daqui a 5, 6 anos ou não. Porque, filha, querendo ou não, 2026 vai chegar. E aí, você vai estar com o diploma na mão ou você vai estar esperando cair do céu algo para a sua vida? Então, são coisas que nós temos que decidir e nós temos que pautar, ponto a ponto, essa caminhada. Eu dei aqui um exemplo do rei Davi. Então você tem que olhar na direção, olhar para o futuro, saber o que é aquilo e aonde isso vai te levar, qual é o lucro, qual é o retorno que isso vai ter para você, não só para você, mas também para a sua família. Quando eu falo de você, eu falo da sua família, são as pessoas que estão à sua volta. Porém, você tem que saber com quem você vai andar, você tem que saber que as dificuldades vão aparecer, que são os obstáculos, ou ele vai te parar, ou ele vai te impulsionar para você chegar aonde você quer. Você tem que perseverar, porque muitas das vezes tem certas situações que não vai dar certo na primeira vez, talvez não dê certo na segunda vez, mas com certeza, com a experiência adquirida dos erros do passado, você vai conseguir ultrapassar e você vai seguir em frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que só depende de você. Você vai ter que se esforçar, porque o melhor de Deus está por vir, mas Deus só vai te dar o melhor dessa terra se você também plantar, para que você possa colher bons frutos. Depende de você, porque só você pode mudar o seu futuro, só você pode mudar as coisas que estão à sua volta. Então, quando você traça um caminho para a sua vida, quando você vê os obstáculos, quando você persevera e quando você não desiste, nada mais é do que você também fazer para a sua vida um planejamento. Isso tudo que eu estou falando é planejamento de vida. O que é, o que pode acontecer, aonde isso vai me levar e aonde eu vou estar. Porque, querendo ou não, tudo passa. Nessa vida, tudo passa. Cabe saber se você vai querer colher o melhor dessa terra ou não. Davi, quando ele enfrentou esse gigante, que ele viu tudo à sua volta e tudo aquilo que ele podia proporcionar para ele, e ele venceu esse gigante, ele obteve o melhor, né? Ele foi o rei de Israel. Claro, há todo um contexto, há toda uma história em volta. Só estou querendo pegar esse gancho de Davi, de como você tem que ver as coisas, de como você tem que enfrentar as coisas, fazer um planejamento para você, para que você possa sair vencedor disso que nós chamamos de vida. Essa vida física não é da espiritual, porque a espiritual, eu falei, quanto mais você busca entendimento, conhecimento, mais Deus vai te revelando, mas não é para você guardar para você, é para você repassar todos os seus conhecimentos. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa te abrir os olhos, possa te fortalecer nessa caminhada, que você não desista dos seus sonhos, que você consiga prosseguir para o alvo,
E quais são os seus objetivos? Só você sabe. O que eu estou querendo dizer aqui é para você não desistir. Saber que as dificuldades vão aparecer, mas você tem que pegar essas dificuldades e fazer como uma mola propulsora para você alcançar os seus sonhos e colher o melhor dessa terra. Amém? Que Jesus vos abençoe, que vocês possam ser felizes e que vocês conquistem tudo aquilo que vocês querem para as suas vidas, com esforço, honestidade, dignidade, trabalho e conhecimento, que é tudo. Amém?